Chegamos à quarta unidade da nossa matéria Evangelhos e Atos, com a nossa última aula desse livro. É muito bom poder perceber que nós estamos caminhando em direção ao nosso foco, a nossa meta de poder crescer nesse conhecimento e crescer na palavra de Deus. Nós que neste livro abordamos desde antes do início propriamente dito do Novo Testamento, falando dos impérios que aconteceram, que sucederam um após outro no período interbíblico. Falamos sobre Mateus, Marcos, Lucas, João e agora falaremos sobre o livro de Atos. E assim o nosso ciclo aí dos primeiros livros do Novo Testamento estará concluído. Então vamos para essa aula de hoje, onde o nosso foco é falar sobre missões, falar sobre o livro que verdadeiramente fala da história da igreja primitiva, os primeiros anos da igreja após a ascensão de Cristo e a descida do Espírito Santo. Na verdade, poderíamos chamar esse livro não de Atos dos Apóstolos, mas de Atos do Espírito Santo, porque tudo que foi feito e foi realizado nesse livro foi mediante a ação poderosa do Espírito Santo. Não é à toa que o autor desse livro e o autor do livro de Lucas, que são a mesma pessoa, fala tanto sobre o Espírito Santo. Percebeu que no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, ele fala muito sobre a ação do Espírito Santo? Então, fruto talvez desta grande experiência das viagens com o apóstolo Paulo, como veremos na aula de agora. Então, iniciando aí Atos capítulo 1, verso 8, está escrito: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minha testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Estamos cumprindo o ídolo do Senhor exatamente agora. Pessoas de várias cidades assistindo essa palavra de Deus e recebendo instrução para abençoar outras pessoas. Que maravilha! Isso é o que eu amo, poder transmitir o que eu recebi do Senhor. E eu espero que tudo que vocês têm aprendido nesse curso possa também compartilhar e transmitir aleluias para outras pessoas de maneira espiritual e de maneira totalmente bíblica. Então, quem é o autor do livro de Atos? Como nós já temos falado constantemente aqui, é Lucas. Ele é o autor não apenas desse livro, mas também é o autor humano de Lucas, do Evangelho e deste livro. É o segundo livro que ele escreve, só que agora, diferentemente do Evangelho de Lucas, ele vai dedicar esse livro para Teófilo, como está escrito no capítulo 1, verso 1. Então, vamos ver que Lucas é o companheiro de Paulo em várias viagens e por isso ele narra, ele escreve aquilo que ele vivenciou, aquilo que ele ouviu e aquilo que ele percebeu em todas essas viagens. É um diário, embora não escrito no momento das viagens, mas é um diário de tudo aquilo que aconteceu com o apóstolo Paulo. Então, o livro de Atos vai trazer para nós algumas características muito importantes, como principalmente o Espírito Santo como sendo o destaque da expansão da igreja. Não eram os talentos dos apóstolos, não era a oratória bonita, muito pelo contrário, os momentos, vamos ver os próprios apóstolos aí ficando um pouco frustrados, como foi o caso de Paulo no Areópago, quando ele traz aquele discurso um pouco humanizado para poder falar de Cristo. Tudo bem, teve correção, mas nós vimos que não é uma obra do homem, mas é uma obra do Espírito Santo, que mesmo esses homens enfrentando perseguições, inúmeras dificuldades financeiras típicos de igrejas que estão sendo plantadas, perseguições, dificuldades financeiras, crises políticas, às vezes falta de obreiro. Eu tenho falado que minha motivação em fazer um curso de teologia aqui, em ensinar, é para que Deus levante obreiros para a sua obra, porque desde a época de Jesus está faltando e nós precisamos orar a Deus para que Ele envie mais obreiros para a sua seara. Então, o foco aqui é preparar obreiros para a expansão do Evangelho, porque tem muitas pessoas para serem salvas. É isso que o livro de Atos vai proporcionar para nós, uma visão da expansão da igreja após a ascensão de Cristo. Então, através de muito suor, de muito sacrifício,
vamos ver isso. E quem vai falar de maneira com muita propriedade é o reverendo Ronaldo Lindório, esse grande missionário. Então, gente, vamos perceber nesse livro de Atos que ele começa exatamente onde Lucas termina. O Evangelho de Lucas mostra que, embora a morte do Senhor tenha sido evidente e totalmente pública, ela escancarado, sua partida física, a sua ascensão, não significava que ele tivesse deixado de agir nos negócios daqui da terra. Ele foi fisicamente, mas o Espírito Santo continuou fazendo a obra aqui. A presença real de Cristo, mesmo não sendo física, permanecia através da ação do Espírito Santo. Mostra a ação de Jesus por meio de seu Espírito, promovendo a implantação da igreja desde o Pentecoste até hoje. O Espírito Santo age até hoje, focando aqui no livro de Atos, naquela propagação do Evangelho de Jerusalém aos confins da terra, com o começo em Jerusalém e hoje expande por todo o mundo, ao qual chega aqui em nossa vida hoje. Podemos dizer que o livro de Atos se divide em duas grandes partes, do capítulo 1 ao capítulo 12, onde a igreja tinha sede em Jerusalém. Pedro ali era a figura mais destacada como pastor que pregava em Jerusalém, um homem ali que tomava conta daquela região, a pregação do evangelho na Judéia e em Samaria. E depois teremos o segundo bloco desse livro, que vai do capítulo 13 ao capítulo 18, onde o apóstolo Paulo é a figura principal que prega aí para as igrejas novatas, para os gentios, os confins da terra. Por isso, se analisarmos do capítulo 1 ao 12, essa sede de Jerusalém, e já o capítulo 13 já se inicia dizendo que 5 irmãos já estão ali orando e buscando ao Senhor na igreja de Antioquia. E da mesma forma do capítulo 1 inicia ali com a ação, com a promessa de Jesus do Espírito Santo. E no capítulo 2 desce o Espírito Santo. No capítulo 13 parece que como se começa um novo livro dentro do próprio livro de Atos, porque o Espírito Santo desce, chama Barnabé, chama Paulo, e eles começam a fazer a obra missionária até os confins da terra. 2 sessões muito claras, bem divididas no livro de Atos. Então o livro traz esse foco, o foco nos atos e nas atas da igreja. Por quê? Porque Ata está narrando aquilo que aconteceu. Lucas foi testemunha auricular de tudo aquilo que havia acontecido. É o relato das primeiros passos da igreja cristã na terra. O seu foco, quando Lucas escreve Atos, é essa ação do Espírito Santo, onde não termina quando se termina o texto de Atos. Você vai perceber que o livro de Atos não tem uma conclusão, não tem um ponto final. Por quê? Porque a história continua. Hoje você que está fazendo esse curso e eu que estou aqui, estamos dando continuidade, sequência aos atos do Espírito Santo na terra, na proclamação do Evangelho de Cristo Jesus. Então entenda, a história de Atos é um livro que não acabou ainda, está sendo escrita de uma maneira prática através das nossas vidas. Então, se nós temos Atos dividido em 2 blocos, nós podemos chamar esses 2 blocos de 4 partes, 4 quadros, onde podemos enxergar situações um pouco distintas dentro do livro de Atos. Gente, eu sou suspeito, porque Atos é um dos livros que eu amo de ler, porque eu me identifico muito com o que é essa igreja apostólica. Não apostólica nos termos dos apóstolos de hoje, apostólica no sentido do Evangelho, Atos dos 12 apóstolos de Cristo Jesus. Dos 13, na qual um morreu, se suicidou, e ficou outro para substituir, que foi o apóstolo Paulo. Então, no primeiro quadro, teremos aí do capítulo 1 ao capítulo 8, teremos a introdução ao ministério da igreja, teremos o derramamento do Espírito Santo, o sermão de Pedro e os seus resultados lá no capítulo 2, a cura do coxo, onde é um relato muito claro dos primeiros milagres que os próprios apóstolos fazem. Pedro e João perante o Sinédrio no capítulo 4, naquele discurso extraordinário de Pedro. Eu amo aquele discurso. A igreja e a reunião e a congregação orando ali constantemente, diariamente, no templo e nas casas. Que comunhão linda. Eu olho para Atos no capítulo 4 e olho para a igreja como vivia nos primeiros momentos da saudade, da vontade de ter estado lá, daquela comunhão gostosa. Oh, maravilha! Segundo quadro, vamos ver a igreja ali da Palestina e da Síria. Já, olha,
expandindo o evangelho, já saindo da região de Israel, ali da Samaria, e indo para o lado da Palestina e da Síria. Do capítulo 8 ao capítulo 12, o evangelho vai chegar a Samaria. O eunuco Eutíope, lembra que foi batizado lá? Gente, imagina a situação. O camarada está lendo a Bíblia, aí chega alguém e fala algumas horas de Jesus, e ele fala, eu quero esse Jesus para mim. Eles descem do carro já para batizar. Aqui entra uma discussão, algumas igrejas falam, não, a pessoa se converteu, tem que dar um tempo na igreja para ver se verdadeiramente se converteu, enfim, para ver se ela está preparada, tal. Ou gente, a gente percebe nesse fato que o preparo é o Espírito Santo que faz, embora que eu não quero ser relapso e dizer que a pessoa vai se batizar de qualquer jeito, de qualquer forma. Eu estou dizendo que quando o Espírito Santo de fato converte o coração de um ser humano, de uma pessoa, ele está pronto para experimentar do batismo. Foi assim que João batizou para o arrependimento, inclusive vindo muita gente ali, ele pregou e naquela hora ele batizava. Depois nós vamos ver outros fatos, o próprio apóstolo Paulo batizando algumas irmãs que estavam junto com Lídia. Enfim, nós vamos olhar todo esse quadro com carinho posteriormente. Mas enfim, nós vamos ver o eunuco ali sendo batizado por Filipe, a conversão de Saulo em Paulo, no capítulo 9, onde ele cai do cavalo para ter um encontro com o Senhor. Ele cai do cavalo e fica prostrado diante do Senhor e tem um encontro com o Senhor, uma experiência maravilhosa. Temos o ministério de Paulo em Jerusalém, que é a sua fuga para Tarso, ainda recém-convertido. É daquele tipo de crente que às vezes, recém-convertido, começa ainda a dar um pouquinho de trabalho. Os apóstolos fizeram o que com ele? Vamos levar esse rapaz para Tarsis, porque ele daqui está começando a dar problema, e ele fica ali. É um período que não é narrado, a gente não tem ali o escrito, o que Paulo fez, mas com certeza foi um momento muito importante para o crescimento e para a maturidade do apóstolo Paulo. Teremos Pedro e Jope, o evangelho aos gentios, quando ele vai muito bem na casa de Cornélio. Gente, eu falo que, olha, você pode acreditar como eu acredito na ação do Espírito Santo, no poder de Deus, em anjos, mas cara, presta bem atenção, com todo respeito, meu amigo e minha amiga, colega que está fazendo esse curso, Deus não faz nada, não porque Ele não consegue, mas porque Ele não quer. Deus não faz nada sem usar homens. Deus usa homens para abençoar homens. Homens em todo o sentido do gênero, masculino e feminino. Deus usa pessoas. É tanto que em Atos 10 existe um relato que eu amo, porque o anjo desce e fala, rapaz, eu vim aqui, Cornélio, falar para você que Deus tem olhado para você e tem se agradado das suas atitudes. Agora eu quero que você faça uma coisa, vai lá chamar Pedro, e Pedro vai vir aqui e vai falar o que você precisa fazer. Pensa comigo, o texto vai dizer que Pedro, ao chegar na casa dele, de Cornélio, antes de terminar a pregação, Cornélio já estava sendo batizado com o Espírito Santo. Olha que legal, gente, que bênção. Antes de ser batizado, antes de terminar a pregação. Aí eu me pergunto sempre, por que o anjo não pregou para Cornélio? Por que o anjo não orou por Cornélio? Por que o próprio anjo não ministrou na vida de Cornélio? Teve que chamar Pedro, porque a pregação do evangelho não é para anjos, é para mim, é para você, e é esse o sentido pela qual você está aqui comigo, aprendendo dessa palavra, para que você se habilite para fazer isso com muita maestria, para fazer isso com toda potencialidade. Potencialize, a sua vida ministerial, exatamente para que os resultados que possam fluir disso sejam frutos para a glória de Deus. Eu estou muito empolgado, está percebendo? Por quê? Porque é a ação do Espírito Santo. Então nós estamos nesse segundo quadro do livro de Atos, onde Cornélio está sendo batizado, a sua família se converte. Nós temos o primeiro sermão aí de Pedro aos gentios, temos a igreja crescendo e estabelecendo a região ali da Antioquia da Síria, e Herodes, olha o clima, Herodes é nesse momento que ele começa a perseguir de fato a igreja, e esse mesmo Pedro que prega em Atos 10 está preso em Atos 12. Mas aí, irmãos, em Atos 12 nós temos aí a igreja intercedendo pelo seu pastor, e novamente eu quero motivar
ore pelos seus líderes, porque a intercessão de vocês vai dar ânimo, força e fé àqueles que estão à frente da batalha. E em Atos 12 nós vemos algo maravilhoso. Eu imagino a cena, o anjo vindo ali, abrindo, sabe, espiritualmente, abrindo ali poderosamente aqueles portões, e Pedro pensando, eu estou sonhando, isso é verdade? Será que está acontecendo mesmo? E quando Pedro pensa que não, está na porta da casa da mãe do seu discípulo João Marcos, a nossa irmã Maria, e ele está livre. Livre para quê? Para continuar o seu ministério, porque não era hora ainda dele partir. Então percebemos que nos momentos das prisões, uma intercessão da família espiritual é de suprema importância. Então vamos para o terceiro quadro, e nesse terceiro quadro é onde a igreja de fato voa, né? Agora nós estamos começando aqui a segunda parte do Evangelho, do livro de Atos, onde Paulo vai começar a sua primeira viagem missionária, onde nós teremos o concílio em Jerusalém. Os apóstolos e presbíteros decidem acerca da entrada dos gentios na igreja, dos moldes cristãos. Teremos também a segunda viagem missionária e a terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. Então teremos de Atos 12 a Atos 27 todo esses assuntos, né? Todos esses movimentos, esses eventos acontecendo. Então vamos falar um pouco dessas viagens missionárias. A primeira vai acontecer quando o Espírito Santo separa Barnabé e Saulo eu amo esse texto de Atos 13, para a viagem missionária. E o que vai acontecer é que nesse momento eles vão sair de Antioquia da Síria, como vocês estão vendo aqui, né? E vão subir em direção a Salamina, Pafos, a região de Chipre aqui, Perge, Listra, e depois Icônio, Derbe, e aí eles vão voltar de novo para Antioquia. E aí onde vai ter a primeiro concílio, onde Paulo vai definir, vai consultar Pedro. Eu acho isso legal demais, porque embora Paulo tenha muita autoridade, ele não vai se tentar tomar decisões. A autoridade de Pedro é Pedro que define, é Pedro que reúne toda a comunidade cristã que ali estava naquele momento para definir. Ele viaja e volta para prestar contas com quem? Com os apóstolos, com Pedro. Gente, é importante demais pensar nisso, porque ele poderia falar, o Espírito Santo me chamou como chamou Pedro e tal, mas ele volta, presta conta, a igreja se alegra, é a coisa mais bonita de se ver. Não é porque você é líder que você precisa andar sozinho. Você é um líder que precisa sempre estar ligado a um outro líder para prestar conta, para que você não corra o risco de se perder no caminho. Inclusive o próprio Pedro vai chegar em um momento em que ele é, entre aspas, repreendido por Paulo. Isso fala da importância de andarmos juntos com pessoas que verdadeiramente se importam e nos corrigem nos momentos difíceis ou que às vezes a gente comete algum deslize. Segunda viagem missionária de apóstolo Paulo, ele vai sair de Jerusalém agora, e quem está indo nessa viagem? Paulo, Silas, lembrando que na primeira viagem João Marcos foi e Lucas também estava. Agora é Paulo, Silas e Lucas. Está lá no período do ano 50 a 53, e aí sai de Jerusalém, passa a ter Corinto, e aí o evangelho agora na Europa. Então, começando aqui de Jerusalém, e aí a viagem vai seguindo todo esse roteiro. Olha, gente, eu acho maravilha demais quando vejo todo esse roteiro dentro do contexto da época. Porque muitos missionários hoje, talvez não muitos, mas alguns podem fazer o mesmo percurso, até mais, em um jatinho, em um barco, um navio muito, propício. Mas eu estou falando de tempos difíceis, tempos onde ou era cavalo ou era um barquinho totalmente desconfortável, né? Então temos que ter esse conceito de que não era apenas uma viagem, era as viagens, porque viagens abençoadas. E agora nós temos a sua terceira viagem, não a última, a viagem missionária do apóstolo Paulo, onde ele sai de Antioquia. E agora Paulo vai sozinho no ano 53. Percebe que nas viagens missionárias foi diminuindo as parcerias, e agora ele estaria saindo da Antioquia, da Síria, e vai até Corinto. Todo esse roteiro que vocês estão vendo aí no quadro apresentado. Porém, Paulo viajaria mais uma vez, que era a viagem a Roma. E nessa viagem a Roma,
Ele começa ali por turno de 62, seria a viagem também que culminaria na sua morte. Paulo agora foi entregue a Júlio, um do centurião romano, foi acompanhado por Aristarco de Tessalônica e Lucas, contar no capítulo 27, verso 1 ao 2, e na primeira viagem eles foram para o norte, perto da costa, e chegaram até Sidom, como vocês estão vendo aqui é onde o barco vai naufragar, até onde ele vai ser mordido pela víbora, e Deus dá o livramento, mas é a viagem que verdadeiramente seria a última da vida do apóstolo Paulo. Então, encerrando o terceiro quadro, vamos para o último quadro e o quarto quadro do livro de Atos, seria as cenas finais da vida do apóstolo Paulo, onde ele ficou preso em Roma, numa prisão domiciliar por cerca de 2 a 3 anos, escreveu ali nesta primeira prisão, Filipenses, Filemão, Colossenses e Efésios. E ele pregou o evangelho para a guarda pretoriana e muitos se converteram. Então, em Filipenses 4, 22, vai estar dizendo isso. Paulo agora vai chegando ao final do seu ministério, porque depois dessa primeira prisão, ele vai ser solto, por um período, 2 anos mais tarde, que é esse período da soltura, entre a primeira e a segunda prisão de Paulo. Ele vai ser preso novamente, entregue a Nero. E aí, Nero, eu já tenho falado desde das primeiras aulas aqui do Evangelho, que foi o pior imperador romano que a igreja enfrentou em seu tempo, e quando é preso de novo por Nero, ele enfrenta aquela dura perseguição, traição, alguns dos discípulos abandonam. Ele vai escrever para Timóteo dizendo: venha ter comigo porque muitos me abandonaram, no presente século. A gente percebe já o apóstolo ali com muita alegria no coração pela obra feita, expectativa pelo porvir, pela salvação, pelo seu encontro com Cristo, mas também, de alguma forma, meio que frustrado com alguns abandonos, e ali clamando pela amizade de Timóteo, para que ele viesse ter encontro com ele. Na primeira defesa dele, ninguém estava ali para assisti-lo, então ele escreve a Timóteo, escreve a Tito, e após fazer isso, ele morre decapitado no ano 65, na Via Ápia, em Roma. Situação que conclui aí o livro de Atos, toda essa história, todo esse enredo, e é o último quadro que podemos falar do livro de Atos, escrito por Lucas. Então, gente, chegamos aí a essa conclusão, a final desse livro maravilhoso, apaixonante. Chegamos ao final de mais uma aula. Próxima aula, cristologia. Na aula seguinte, pneumatologia. Até lá, gente. Paz.